Luizeira. Estamos aqui na metade do mês. Menino, te prepara. Eu já acabei de ver numa loja no centro um monte de panetone, o pessoal trocando a decoração. Mas era metade Halloween e a outra metade era Natal. Não aguentei, botei um pompom de Natal e um chapéu de bruxa. E aí vamos começando aqui nossa noite com o nosso Expoerd. Isso mesmo. Tá acontecendo neste exato momento a Expoerd no Lar dos Humildes, neste mesmo horário presencial. E para você que não pode ir para o Lar dos Humildes, estão agraciados com este daqui até o fim do mês, até o dia 31, a nossa Expoerd virtual pelo Cuscuz com o Espiritismo. E eu gostaria de chamar ela para falar sobre o que é Expoerd. A nossa Dora Aventureira. Você piscou? Ai, não, ela tá balançando assim. Não é não. É depois da prece. Tá bom, desculpa, jurídico. É a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E vou escolher a Isabel para fazer a prece. O melhor de tudo é o improviso, né? O improviso é ótimo. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. Que possamos agradecer pelo encontro, mais essa quinta-feira, que Jesus possa nos envolver, para que dialoguemos acerca da Boa Nova, para que fortaleçamos os nossos corações nesse amor infinito que o Pai derrama sobre nós, que a luz que se esparge, que cai do alto, que chega a nós em nossos lares, em nossos trabalhos, onde quer que nos encontremos, possa reverberar, não só agora, mas todos os dias que nos encontrarmos. E hoje, em especial, a todos aqueles que participarão conosco, trazendo essa fala que nossa amiga Paloma nos falou. Essa fala sobre o Expoerd, que o Expoerd seja um ponto de apoio para todos aqueles que desejarem conhecer mais sobre a doutrina espírita, que a luz do Divino Mestre possa nos unir cada vez mais, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora cadê ele, o reizinho das pickups? Esse homem fez quase a Tomorrowland acabar neste país nesta primeira edição. DJ JP, solta o som. Liberdade conseguir as estrelas alcançar, completar meu existir ao lado de quem amar, como um pássaro cantar sem ter medo de sorrir, como um pássaro voar sem ter medo de cair. Existir é mais que ser, prisioneiro do saber, é fazer e é sentir, é amar e é servir, como um pássaro cantar, sem ter medo de sorrir, como um pássaro voar, sem ter medo de cair. Cada passo no mundo me faz ver que cada queda na vida me faz crescer. Uma folha verde solta no ar, cada vento forte me fará
sem ter medo de cair. Olá, boa noite. Vamos aqui. Já que a Paloma já me chamou, né? Eu sou Iraci. Nós estamos hoje começando o Expoeste, no programa Cuscuz com Espiritismo. Aí você diz, Expoeste, o que é isso? O Expoeste, que é uma exposição do EJE, do estudo que acontece na casa, ele começou já há uns 15 anos. Nós estamos fazendo esse encontro. E quando foi feito essa exposição, só tinha o EJE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Só que o estudo do Lado dos Humildes cresceu para o EAD. E eu não vou dizer o que é o EAD, porque as duas turmas que estão aqui do EAD, 1 e 2, é que vão explicar para vocês o que é. Então, o nosso intuito é mostrar que no Lar dos Humildes existe estudo sistematizado, certo? Contínuo, seguindo as orientações da federação, todo estruturado com base nas obras básicas e obras complementares, mas cada curso vai falar sobre o que achou interessante, e este ano a gente escolheu o tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 160, acho que é 161 anos, sabe? Então, eu estou passando agora a palavra para Françoise, né? Que tanto participa do EAD 1 quanto participa do EAD 2, certo? Então, ela está nessas duas funções e eu passo a bola para que ela passe a bola para a Isabel, que vai falar do EAD 1. Então, é essa a estratégia que a gente usa. Quero convidar a todos os estudantes, certo? A ouvirem atentamente, para entenderem, principalmente aqueles que ainda não estão no EAD e que irão brevemente estudar, porque é uma sequência. Existe o EP, que é o estudo preparatório, o ESG 1, 2 e 3, o EAD 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Aí depois tem o Evangelho Redivivo. Então, a gente não para de estudar. Porque foi Kardec que disse: amai-vos e instruí-vos. Então, não basta só amar. Tem que conhecer, certo? Então, vamos lá, Françoise, está com você e a Isabel para iniciar esse nosso Expoege 2024. Boa noite a todos, assim, com muita satisfação que a gente vem até vocês que estão em casa, que estão no trabalho, que nos ouvem de manhã, tarde e noite na rádio, para receber o que o Cristo dizia, né? A boa nova, o estudo do Evangelho, seja ele no EJE, no EAD, mas hoje, particularmente, no EAD 1. A gente que trabalha, eu, Isabel, no EAD 1 e 2, a gente vê a natureza de uma forma bem, bem simples, né, de passar o Evangelho, vendo as visões que o Cristo tinha na época, acompanhando cada momento, as parábolas, o desenvolvimento, saindo do cristianismo, indo para as parábolas de Jesus, e a gente faz aquele link entre o Espiritismo e o cristianismo, o que a gente pode tirar das parábolas. E a Isabel vai passar para nós agora o que a gente, um trecho, né, para nós do que foi uma das aulas ou aquilo que foi colocado para o EAD 1. É contigo, Isabel. Fran, a gente tinha feito um planejamento nesse momento, mas me deu agora em mente uma inspiração para falar com os nossos ouvintes algo importante. No período da pandemia, muitas casas espíritas fecharam. Tá baixo, Franzinha? Tá baixo? Pronto, então só um minutinho. Melhorou?
Pronto. Então, muitas casas espíritas, elas fecharam, os estudos pararam, mas a Casa Espírita Lar dos Humildes, né, o Centro Espírita Lar dos Humildes, que tem sede em Fortaleza, abriu as suas portas dos estudos para outros locais. E esse, em especial, esse estudo que hoje a gente vai falar um pouco, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, é um estudo que vem desde a época da pandemia. Vejam que interessante. Os meninos que moram em outro município, que é o município de Beberibe, eles começaram a participar do estudo sistematizado da doutrina espírita, e aí se foram 3 anos, gente. 3 anos de estudo, e fizeram o ESG 1, fizeram o ESG 2, fizeram o ESG 3, concluíram, e aí eles desejaram permanecer os estudos. Então, hoje, o EAD, esse EAD que a gente veio conversar, é justamente fruto desse grupo. E aí, esse grupo, como é igual a coração de mãe, recebeu, acolheu estudantes de outros municípios, como Quixadá, e assim eu faço parte desse grupo de Quixadá, que foi acolhido, assim como outros que moram em São Fortaleza. Gonçalo do Amarante, né? E aí tem tantos, né? São Gonçalo do Amarante, tem as meninas que entraram agora. Gente, então, assim, quando nós nos oportunizamos, nós somos desejosos de estudar, as oportunidades vêm, batem a nossa porta para nos dizer que o momento é agora, que nós precisamos romper, às vezes, com alguns preconceitos ou com aquela zona de conforto. Não dá para eu estudar, não tem como eu estudar, não dá para eu ir para a casa espírita. Está aí um estudo virtual que é feito, a gente faz na hora, né? Que é nosso encontro, assim, todas as quartas-feiras, às 19 horas, vai até às 21 horas. E aí as pessoas, os estudantes ainda querendo permanecer. E aí é importante por quê? Por que é tão importante esse estudo aprofundado da doutrina espírita? Primeiramente, a Fran já deu um spoiler aí do que a gente vai ver no decorrer do curso. São 5 cursos, porque o EAD ele é composto de 5 livros, que inclusive a gente acompanha através da Federação Espírita Brasileira, que nós utilizamos como um livro base, mas não é só esse livro, a gente vai atrás, a gente pesquisa, porque tantos os livros, são 5 livros, então são 5 módulos, e aí a gente pode arredondar para quê? São 5 anos que a gente Isso. faz pesquisa, né? Quer falar, Franzinha? Vá. Não, eu estou dizendo que a gente usa obras como elementares, como Caiba Schutel, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? A Caminho da Luz. São vários os livros que são colocados vamos dizer, em parceria com essas obras, né? Com os livros em questão. Exatamente. Inclusive, cada final de cada módulo, a gente pode ver as referências bibliográficas, mas a gente é tão teimoso, né? E a gente gosta tanto de ir atrás que a gente extrapola as referências. Então, assim, para a gente poder iniciar esse nosso encontro, eu acho que eu já passei aqui não sei quanto tempo explicando, mas é só para a gente compreender, né? Então, cada vez que a gente abre o livro para estudar, a gente encontra algo novo. Por exemplo, a gente vai rompendo determinados paradigmas. Na doutrina espírita se estuda a Bíblia, se estuda, Fran, a Bíblia? A gente estuda a Bíblia? Com certeza, nenhuma dúvida. É necessário a gente estar em contato com os ensinamentos do mestre para a gente compreender, para a gente colocar em prática nas nossas existências. É necessário o conhecimento da Bíblia para que a gente possa ter uma visão geral, fazer comentários, discussões acerca do assunto para que a gente possa compreender. Afinal, a Bíblia não é só um livro, né? A Bíblia é uma biblioteca inteira. São muitos séculos aí sendo escritas. Então, ela traz um manancial de conhecimentos que eles vão... Para a nossa compreensão, é necessário um estudo, é necessário
a gente bater cabeça para compreender os ensinos da Bíblia. Exatamente. Então, se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que Iraci mencionou logo no início, o que é que o Evangelho vai nos trazer? Vai nos trazer as 3 revelações. Vai nos explicar um pouquinho da primeira revelação, para a gente conhecer Moisés. A gente tem uma fanzoca aqui de Moisés, que todo EAD, a nossa amiguinha Françoise Marie, ela vai lá e fala, não, vou falar de Moisés. Então, a fanzoca. Mas nós temos a segunda revelação com Jesus, nosso divino amigo, que vai nos explicar amorosamente essa boa nova, não através de palavras, que Jesus não escreveu nada, mas através de suas ações durante o período que ele esteve conosco. E aí, no século XIX, nós, estando mais amadurecidos para receber essa dádiva que vem através da doutrina espírita e que foi nos dada pelo nosso codificador. Não que ele tenha escrito, mas o trabalho hercúleo de organizar essa obra basilar, que é o Pentateuco da doutrina espírita, que nos faz querer saber mais. E a gente vai desfruta daquelas questões, né, que são as questões filosóficas da humanidade, onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou? E aí a gente passa a compreender. Iraci falou uma passagem que está no capítulo 6, que foi o Espírito da Verdade que nos trouxe. Então, é um convite convocatório, que eu não sei se convocação é o convite, mas é convocatório. Espíritas, amai-vos, porque a gente tem que aprender a se amar, e quando a gente aprende a amar, a gente respeita, a gente tolera, a gente leva no coração, nas palavras, esse aprendizado. E em segundo ponto, o instruí-vos. O instruí-vos para quê? Para a gente não ser bobo, para a gente não ser enganado com os falsos profetas. E os falsos profetas, ontem mesmo a gente estava no encontro, estudando o quê, Fran? Apocalipse, não era? Oh, com certeza, nós estávamos nos deleitando. Foram semanas de estudo para o Apocalipse. E aí o aprendizado, gente, é fantástico. A gente compreender o que é que está por trás do simbolismo daquela revelação que o João Evangelista nos trouxe. Mas hoje a gente trouxe um capítulo que nos foi muito marcante, que está lá no livrinho, no livro 1, no módulo 2, que vai falar sobre o cristianismo. E vai falar sobre o quê? Sobre as escrituras. E como a gente falou no início, espírita estuda o Antigo Testamento, estuda o Novo Testamento, estuda Apocalipse, estuda. A Iraci falou aqui no início, né, que tem o Evangelho Rede Viva, a gente vai fazer humildinho com essas passagens. E no roteiro 6 do livro 1, no módulo 2, fala sobre a escritura dos evangelhos, fala sobre os evangelistas, vai nos falar dos... A gente pensa assim, antigamente, na época de Jesus, o pessoal andava com um caderninho a tiracolo, e nem era, né? Utilizava com muita dificuldade, ou um pergaminho que é feito do couro de animais curtidos, ou do papiro, que era feito de uma planta, e hoje a gente tem a facilidade de escrever num tablet, né? Escrever, digitar no notebook, no computador. Naquela época não existia isso, você tinha que guardar na cabecinha e depois, quando tivesse acesso a esse material, poder transcrever. E não é todo mundo que transcrevia, que nem todo mundo sabia ler, né? Tinha que contratar alguém pagando, e cuidado para não errar, né? Porque se errasse, tinha que pagar outro tanto para poder consertar, para poder fazer. Então, assim, para hoje nós termos esses estudos, o quanto que o ser humano teve que batalhar, que estudar, que crescer. E importante, né? Quando Jesus veio àquela época, quando estava surgindo esse movimento
do cristianismo primitivo, a gente tem que entender que estava inserido dentro de um ambiente histórico do judaísmo, então, rompendo preconceito. Por isso as arenas, por isso tantos mártires do cristianismo, por isso tantos entregaram-se às feras em nome do Cristo. A gente pode dizer mais, em nome do Cordeiro, para poder nós hoje termos acesso a tanto conhecimento. E aí a gente vai aprendendo, e hoje nós temos, além disso, esse luminar que os benfeitores nos trazem nas obras espíritas. Nós temos obras como o livro Boa Nova, que vai ser o nosso próximo objeto de estudo. Nós temos obras, o livro Boa Nova, para quem está nos ouvindo e não conhece, é um livro de Francisco Cândido Xavier, mas pelo espírito Humberto de Campos, que vai nos falar passagens que se encontraram com Jesus, com os apóstolos, com algumas pessoas que conviveram com Jesus. Então, nós precisamos compreender que não tem nada solto, que está tudo conectado. O Antigo Testamento, a gente estuda Daniel para poder entender João, para poder entender o Apocalipse, e para poder entender o Apocalipse, a gente coloca o luminar de obras espíritas como uma obra de Caibá Schutel. Ou como é que a Sandra corrigiu a gente, Fran, ontem? Que a gente estava falando. Mário, será que ele vai falar certo? Ela disse que era. Eu sempre chamei Caibá Schutel. Não, Caíba Schutel. A Caíba, pois é. E a gente vai aprendendo uns com os outros, a gente tem que ter humildade de ver que existem sempre experiências que podem nos chegar e a gente poder aprender. Então, foi sendo divulgado, vamos voltar para o Evangelho, né? A gente faz viagem para frente, para trás, então a gente volta um pouquinho e percebe uma coisa. A Fran falou numa das falas desse momento que Evangelho é a boa nova. E aí a gente pode ver o Evangelho como uma boa notícia, o Evangelho também, naquela época, era como se fosse uma gorjeta, né? Que era dada as boas notícias. E as cidades gregas traziam esse vocábulo mesmo, evangelho, e foi ficando. E aí, quem foi que trouxe esses evangelhos? Quem foi? Se não, foram alguns evangelistas que a gente tem, mas a gente sabe que a Bíblia, ela colocou no livro Bíblia 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 foram aqueles que ficaram nos evangelhos canônicos, que a gente tem acesso hoje, quando abre um livro, quando abre uma Bíblia. Mas fora os evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas de Paulo, epístolas de Pedro, nós temos a epístola de João, de Tadeu, Tiago, né? Tem tantas epístolas, tem Apocalipse. E o que é importante disso, é que os evangelistas, nem todos tiveram essa convivência diária com Jesus, como algumas pessoas podem imaginar, né? Alguns tiveram, e 2 que nós conhecemos. Levi, que nós conhecemos como Mateus, e João, o apóstolo amado, que foi o autor do livro que a gente já citou, do Apocalipse. Então, foram discípulos diretos, que a gente pode considerar como apóstolos do Cristo. E Marcos e Lucas? Aí é outra história. Marcos era sobrinho de Pedro. E quem foi que ficou falando de Jesus para Marcos? Senão próprio Simão Pedro. E Lucas? Gente, Lucas era um médico grego com muito conhecimento, mas não teve convívio com Jesus. Lucas teve convívio com apóstolo Paulo. Foi Paulo que despertou Lucas no momento das suas falas acaloradas, e Lucas ficou tão comovido que passou a ter curiosidade sobre aquela boa nova. E aí foi uma missão, vamos dizer assim, que Paulo deu para Lucas. Vai lá, visita, o sonho de Paulo, visitar Maria. Não dá tempo? Vai lá, Lucas. Lucas vai lá, escreve isso aqui.
E Lucas fez de uma forma muito primorosa e escreveu, trouxe seus textos muito bem organizados. E aí a gente tem esses 4 evangelistas. Tu quer falar alguma coisa, Fran? Mas eu acho que a gente já está indo. Já está quase extrapolando o tempo. Mas eu achei interessante as suas colocações, porque a gente vê que os apóstolos, como é que a gente saberia tudo se não estudasse? Isso. É necessário a gente compreender, a gente não usar do anacronismo, que é uma visão hoje para o amanhã, né, de ontem. Então, a gente usar a visão que eles tinham naquela época para a gente compreender a sensibilidade de tudo que foi passado, tanto no Evangelho, na Bíblia, né, do modo geral, para que a gente pudesse ter esse conhecimento hoje. E se não tivesse esse trabalho, como é que seria? Estaríamos perdidos, hein? Sabendo o que foi o nosso passado, porque a história do povo hebreu é uma história contada nos séculos e que ele vem trazer, vem acrescentar para nós o conhecimento de outras épocas, das tradições, dos costumes, da religiosidade. E o EAD, ele propicia isso, é o nosso conhecimento também das outras religiões, do judaísmo, do protestantismo, das religiões tribais, né? Vai ser uma mescla que você vai ter no EAD. Gente, venha para o EAD, viu? Venha! É bom demais, porque a gente tem um conhecimento bem diferente, né? Tem que fazer propaganda no EAD 1, né? Já eu faço no EAD 2. Né? Mas que a gente vai ter esse manancial de conhecimentos, e esse estudo nos é dado, justamente, já foi facilitado pela federação, né? Foi bem mastigadinho, aí a gente vem e só faz ampliar a nossa visão para que a gente tenha um discernimento maior com outras obras. Muito bom, Isabel. É isso aí. Então, agora a gente vai passar a bola, que é o jogo quase, né? A gente tá... Não, mas a Iraci levantou a mão. Para Iraci. Fala, Iraci. Eu tenho só uma pergunta. Eu disse o que era ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma sigla, ESD. EAD é uma sigla. E o que significa? Estudo aprofundado da doutrina espírita. Né? Ah, era isso. Então, para as pessoas entenderem o significado da sigla, porque muita gente que está aí EAD, o que é isso? Então, estudo aprofundado da doutrina espírita. Obrigada pela resposta. É isso aí. É contigo, Paloma. Alô, som testando, aqui estamos. Menino, pense numa coisa linda, é ver se é AD1 e AD2 aqui nesta noite, né? Para iniciar, né? Já começando assim, bem, gostei. Então, eu falo agora, ou é melhor a gente fazer um break com o DJ JP e a gente volta com mais, assim, aprofundado sobre a questão da hoje eu vou te imitar, Paloma. Hoje eu vou te imitar. Mimita, JP! Olha, JP, olha o som! Solta o som! A diferença está na sintonia. Web Rádio Fraterno. Aqui toca mais música. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar, Pai. Pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai,
gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Estamos de volta, isso mesmo. E agora, nossa segunda parte do nosso encontro de hoje, a UEAD 1 já apresentou. Aqui estarei junto com o Jader. Jader está só como backstage, dando apoio moral. Nosso Jader pitoresco, salve. E iremos apresentar, na verdade, eu vou apresentar, né? Sobre o tema que a gente fala, o EAD 2, ele é uma continuação das parábolas e também o que há no Evangelho segundo o Espiritismo. No meu caso, nossa turma, no nosso caso, quer dizer, apresentamos, a gente estuda o livro, tivemos também a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e tivemos também as apresentações conforme a apostila. Eu fiquei com a minha dupla no dia sobre falar sobre Zaqueu. O Zaqueu, a história dele fala sobre o quê? Vamos lá. Era no ano 30, de quando Jesus foi visitar a cidade de Jericó, que era o centro de todo o fervor da época. Jericó, como a gente bem sabe, é a cidade onde tinha o maior fluxo comercial, econômico, cultural de toda a região. E Zaqueu, ele era um publicano. As pessoas da região não o toleravam pela questão dele trabalhar para César. Zaqueu era um homem muito rico, muito rico. E a história do Zaqueu vem a nos ensinar sobre o quê? Sobre como a gente, às vezes, sem expectativa em relação a algo, quando a gente está para baixo e nos vemos em momentos de provas, quando a gente sobe, assim como Zaqueu, que só queria ver o Cristo e conseguiu muito mais do que ver o Cristo. Foi o chamado dele para servir ao Cristo. Então, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, de acordo com Lucas, capítulo 19, versículo 2. E como eu falei anteriormente, ele só tinha o quê? A vontade de ver Jesus, porque ele foi tocado pelas palavras do Cristo. Lembre, gente, o Espírito, quando é tocado pelas palavras do Cristo, pelo evangelho de amor, ele começa a procurar e sentir mais o quê? Interesse de correr atrás e seguir, então, o Cristo. Zaqueu, ele subiu numa figueira, gente, porque ele não conseguia ver Jesus de jeito nenhum naquela multidão do Domingo de Ramos. Ele, como era piquititito, eu me identifico. Eu, mulher, meio Zaqueu, eu tenho meus 1,59 m de pura beleza, eu também subiria no pé de figueira, eu também entenderia Zaqueu. Mas se eu caísse ou não, aí seria comigo.
Zaqueu, quando ele subiu na figueira, Jesus passou e quando viu, ele se assustou, porque Jesus olhou, viu aquele homem lá em cima. A gente tem que lembrar que Zaqueu, ele era um homem dado como intocável negativamente. Ele era impuro. E quando ele subiu naquela figueira para ver o Cristo, olhar o Cristo, foi quando ele subiu de quê, gente? De aura, de energia, de vibração. Isso, a vibração. Quando a gente está com a vibração lá em cima, tudo flui. Mas quando a gente está preocupado, a gente não desce? Desce. Mas quando a gente tem fé, a gente consegue levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Zaqueu, quando ficou impressionado ao ver o Cristo, Cristo olhou para ele e falou o nome dele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Menina, eu ia amar tanto se o Cristo se convidasse para ir para minha casa, para tomar um café com cuscuz, que eu ia ficar emocionadíssima, eu ia arrumar meus gatos para receber o Cristo. Zaqueu ficou tão emocionado, tão sem reação, que ele apressado desceu. Essa questão de descer foi em relação à vibração dele. Ele não soube manter a vibração dele. Assim como todos nós, às vezes, quando a gente está com a vibração lá em cima, do nada a gente cai. E sempre tem aquele pessoal que começa a comentar: menino, o que é que esse homem está fazendo na casa de um pecador? O pessoal estava a reclamar que Jesus foi para a casa de um pecador. Jesus, gente, ele não estava entre os fariseus, ele estava entre as minorias, os publicanos, as mulheres, aqueles que ele estava ao lado para evangelizar, para trazer o quê? A palavra da boa nova. E quando Zaqueu se levantou, ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. A gente deve lembrar que a cultura judaica ainda tem a questão do quê? Se eu fiz algo de ruim para alguém, eu devo restituir o dobro. Zaqueu quis dizer quadruplicado por quê? Porque era a forma de quê? De restituir o que ele tinha feito. Zaqueu tinha uma fama de quê? Má fama, de supostamente ter enriquecido ilicitamente. Zaqueu era o homem mais rico, gente. Ele era muito rico. Mas o que faltava dentro dele? Era a palavra da boa nova. A boa nova que precisava estar viva dentro dele. E Jesus, quando foi se servir, foi estar aconchegado no lar dele junto com os apóstolos, disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, Zaqueu, ele vendeu seus bens, ficou somente com o necessário. Porque é o necessário que nos faz o quê? Seguir ao Cristo. Nada de mais e nada de menos. Aí vocês devem estar se perguntando: quem é Zaqueu? É o homem que só se subiu numa figueira? Nada disso. Zaqueu se tornou o 13º apóstolo. Após a ida de nosso Senhor, do nosso Cristo, e também Judas ter desencarnado por uma forma infeliz, os apóstolos fizeram o quê? Com a ideia de Pedro? Um sorteio. Nada melhor um sorteio com o quê? Com runas. Vamos lembrar também que a Igreja Católica antigamente sorteava para eleger os papas, representantes da igreja. E sortearam entre Zaqueu e outro rapaz que era chamado de João. Alguém me corrige se eu estiver errada. Alô, 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 alô. Isso mesmo. Então, entre Zaqueu e João, de sábado, sobrenome dele no hebreu era de sábado. Ele foi eleito Zaqueu para seguir ao Cristo. Foi aí que ele trabalhou na Etiópia, atual Etiópia, onde Núbia ele foi martirizado. Gente, nós temos que lembrar que Zaqueu, ele teve várias encarnações até chegar ao nosso quem? Nosso amado Bezerra de Menezes, de uma falange maravilhosa. De Zaqueu tornou-se Matias na mesma encarnação. Por quê? Sai o velho e entra o novo. Mas Zaqueu precisava sair daquela vida do publicano Zaqueu para entrar como Matias, o 13º apóstolo. Matias, atualmente Zaqueu, foi martirizado na Núbia e sua encarnação próxima tornou-se quinto varro de Ave Cristo. Quem não gosta de Ave Cristo, não é não? Da igreja de São João, quinto varro desencarna, torna-se quinto Celso, volta como filho de Tassiano, filho de quinto varro. Após todo este decorrer, ele volta como irmão Parmênios,
no livro Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, na virada do século VI para o século VII. Ele desencarna no incêndio, e também o que a gente pode lembrar também? Que está tudo conectado nas reencarnações. Então, Carlos Felipe de La Chapelle, médico, a Ruth, filha de Charles. Quem lembra de Ruth? A nossa querida Ivone Amaral Pereira, mulher incrível, que tinha uma ligação muito forte com quem? Com o nosso irmão Bezerra de Menezes, que é a encarnação de quem? A reencarnação do nosso Zaqueu, nosso Matias. Com o livro das Voragens do Pecado, nosso Zaqueu, Matias, é Carlos Felipe de La Chapelle. E, então, vem o nosso Bezerra de Menezes, um homem que, de uma falange incrível, que no momento histórico, ele esteve o quê? Sendo preparado no advento do Consolador Prometido para ser o mensageiro da Boa Nova neste país que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso Bezerra, ele é o médico fundador da nossa federação, primeiro presidente, tornou-se presidente até o seu desencarne. Para tirar as notas que ele tirava na faculdade de medicina, ninguém superou esse feito. Ele era um homem que veio dedicar-se e também exemplo de renúncia. Nosso irmão Bezerra de Menezes, que sempre esteve ao lado daqueles que tanto precisam. E é assim que a gente vai aprendendo sobre a questão do Zaqueu até Bezerra de Menezes. É um exemplo de quê? De luta, de batalhas constantes. Agradeço a todos pela presença e por ouvirem nesta linda web rádio. E é isto, um beijo. Alô, alô, Iraci, fala, minha Dora Aventureira. Interessante sobre Dora Aventureira, eu olhei o que era. É um desenho animado, né? De uma garotinha, olha aí. Eu e minhas viagens, e adoro as suas viagens. Mas é show. Volta a palavra para a Françoise, que é a facilitadora do EAD 2. Uhum. E que Gente, vai contar para a gente sobre esse nada, eu vou já sabatinar esses alunos, E avisando que eu estou acompanhando o chat do programa, porque nós temos um chat no programa, né? E que tem, já o William já esteve aqui, Eleni, certo? Estão aqui participando ativamente, colocando observações, certo? A Eleni diz: Zaqueu era conhecido como avarento e incorrigível, mas Jesus sabia ler os seus corações. E bateu palminha no final da apresentação. Está acompanhando. Tá certo? É a rádio dando frutos. É isso que é importante. É bem interessante a gente ver, eu fico assim muito feliz, do modo geral, representando aqui a Sandrinha, o Francivaldo, a Joísa, a Isabel, ó, a Isabel está aqui, a Carol, a Michele, somos todos trabalhadores, né, do EAD 1 e 2, que nos predispomos a ficar durante esse ano tentando passar o nosso melhor, direcionando, né, para o estudo, monitorando para o estudo, para que houvesse um retorno, né, e é muito bom a gente ver a Paloma falando, a Isabel falando, acho que a Isabel está inspirada, a Paloma também, e a gente vê essa empolgação, é que nos remete a que estamos no caminho certo, que não é por acaso que a gente abraçou essa doutrina e esse EAD, né, Iraci? A nossa tarefa aí está sendo, os frutos estão sendo plantados, as sementes estão florescendo, flores, muitos mamoeiros, é uma diversidade de espíritos que estão absorvendo essa mensagem. Mas vamos ao EAD. O EAD, que a Iraci já bem falou, nós iniciamos essa turma também com o EAD 1, lá no Las Humildes. Ela tinha em torno de 45 alunos, e era uma turma bem grande, uma turma bem empolgada, e que gosta realmente de estudar. E a gente vê que no decorrer da história, a gente vai, um ou outro vai deixando, e hoje a gente está com 32 alunos no EAD 2. É uma turma grande, continua grande, viu? Para a quantidade, e eles devem estar nos assistindo para que possam sentir as vibrações que a gente está emanando daqui da rádio para todos vocês.
Mas vamos nós. A gente falar de Boa Nova, vou voltar agora para Isabel. A gente falar de Boa Nova e falar do Evangelho, Bel, é uma maravilha. Mas o que te chamou mais atenção nessa aula que você falou em questão sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, sobre os evangelistas, de um modo geral? Tem algum spoiler para tu nos dar? Tem vários, né, Fran? Se a gente for ver, quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender as diferentes traduções. Normalmente nos estudos a gente tem uma tradução que a gente se afiniza mais, que a gente acha que ela é mais coerente. No estudo a gente adota a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém, completinha, traz uma tradução muito, muito mais fiel. Mas tem outras, tem. A gente sabe que em cada morada deve ter a sua Bíblia, a Bíblia da família. A gente não desmerece nenhuma, mas sempre é bom a gente investigar quando a gente vai pesquisar determinada passagem. Então, o que é que nos chama a atenção? Nos chama a atenção é que quando se fala que Jesus se encolerizou e virou as mesas na frente do templo, quem é esse Jesus? Aí a gente compreende que ali ele está vivendo como que uma atuação, é uma atuação para nos mostrar qual é o verdadeiro significado da nossa existência. Não é a matéria, porque a matéria é passagem, é o nosso encontro com Deus, e isso faz parte da espiritualização, essa reconexão com o divino. Não é uma reconexão material, mas uma reconexão espiritual. Então, quando nós compreendemos que um cordeiro jamais, aí a gente começa a compreender as escrituras, jamais se encolerizaria. Quem imagina Jesus estava lá no Getsemane, chorando, aí a gente pensa, Jesus estava chorando, Pai, livrai de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí a gente começa a compreender que, na verdade, Jesus estava nos mostrando mais uma vez a necessidade de sermos fiéis a Deus, a necessidade de sermos leais e termos fé, e termos certeza que o planeta todo, quem é que gera esse planeta? Quem é que, se não o nosso governador planetário, mas quem é que está gerindo acima de Jesus? Deus. E nenhum de nós estamos aí órfãos de Deus. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E aí a gente começa a compreender que o mundo gira e que nós giramos junto. E hoje a gente está na Terra, amanhã, quem sabe? Mas isso faz parte dessa compreensão que nós podemos ter. Não é isso, Fran? Então, o que é que nos chama a atenção? É a libertação da ignorância. Eita, menina, eu queria ter uma filha assim, aí. E contigo, Paloma? É interessante a gente ver a história de Zaqueu, né, quando a gente é contada, né, narrada, mas tu trouxe um monte de palavras e de ensinamentos que não tá registrado na Bíblia, né? E a gente que a pesquisa, é necessário a gente pesquisar, a gente verificar, ter condições de olhar se a obra é confiável ou não. Então, a gente não pode pegar qualquer livro e comentar, né? Então, Paloma, eu queria saber onde foi que tu pesquisaste esse material, como foi que tu pesquisaste, se tem alguns autores que falam sobre o Zaqueu, e se tu tem algum spoiler para dar para a gente, ó. Então, como a gente bem sabe que não tem nenhum registro na Bíblia sobre o nosso querido Zaqueu, né? Então, alô, começa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto, estão me ouvindo, né? Pronto. Então, como a gente bem sabe, é mencionado sobre nosso querido Bezerra de Menezes no capítulo 22, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. A gente bem sabe que a Ivone Amaral Pereira tinha uma conexão muito especial com o nosso querido Bezerra de Menezes, certo? Os livros que foram psicografados, na verdade, foram pelo nosso querido Bezerra de Menezes, o espírito de Bezerra de Menezes. E essas obras foram que complementaram ainda mais a falar quem foi Zaqueu, como foi Zaqueu. E a gente bem sabe que o Jorge Damas Martins,
escreveu o livro 13º Apóstolo, As Encarnações, Reencarnações de Bezerra de Menezes. Gente, você lendo esse livro, você vai se deliciar nesse banquete sobre Zaqueu. E é isso, nossa Franzoca. Mas é bom demais ter vocês aqui. A gente verifica que vocês estudaram. E o Expoed é para isso, não é mostrar estudo no modo geral, mas é para a gente ter a condição de que aquelas pessoas que estão em casa, que estão no EJE, queiram vir estudar conosco no EAD, no EAD 1, no EAD 2, é como ela se falou anteriormente, a gente não para de estudar nunca, né? É necessário a gente se priorizar. Tu queria falar alguma coisa, Bel? Eu estava aqui pensando, ouvindo a Paloma falar do Jorge Damas. Gente, Zaqueu, enquanto Zaqueu já era um espírito muito bom naquela época, já ajudava as pessoas. A gente sabe que Zaqueu subiu no circo, só complementando, viu, pá? Ele subiu nessa árvore que parece um figo, é primo do figo. E aí, quando ele estava lá, mas ele estava lá porque uma pessoa o avisou que já havia sido curada por Jesus. E era uma das pessoas que recebiam a ajuda de Zaqueu. Então, Zaqueu, gente, ele já tinha percorrido, já era um terreno que estava preparado para receber aquela boa nova. E quando Jesus sentiu as vibrações daquele espírito redimido, pôde ir lá na sua casa cear. E a partir de então, Zaqueu se transformou, porque quando Jesus nos encontra, nós nos modificamos para sempre. O olhar, a gente renasce. Então, foi naquele momento que Zaqueu renasceu Matias. Foi muito bom. Muito boa a tua fala, Paloma. Gratidão. Como diz aquela música, gratidão. Fala, Françoise Marie. Não, agora é com você. Encerra o nosso programa aí, Paloma. Vai, é tu mesmo. Não, vai tu. Então, tem eu, vai eu. Vamos que vamos finalizando nossa noite. Ai, chegou a nossa Dora. Fala, Dorinha, que a gente escuta. É só convidar para a próxima quinta-feira, que tem mais Expoed, certo? Então, convidar vocês, todas as pessoas que estão, todos que estão escutando o nosso programa, em qualquer momento. Nós teremos apresentações no dia 24, no dia 31 e no dia 7 de novembro, encerra o Expoed na rádio, tá certo? E ao vivo, presencial, será dia 20, no Lar dos Humildes, às 8 da manhã, de 8 às 9, na hora do AE. No dia 22 de outubro, na hora do AE, de 19h30 às 20h30. E no dia 24 de outubro, certo? Também presencial, de 19h30 às 20h30, tudo no Lar dos Humildes, que as pessoas, que os alunos vão se apresentar. E eu convido a todos que queiram ir ver, conhecer o Lar dos Humildes, ver como é que acontece o estudo na casa, presencialmente, e também online, porque nós temos cursos online, certo? Com a palavra, Paloma. Pense num convite, viu, gente? Vocês estão convidadíssimos para... Ave Maria, gente, é muito bonito de ver. Então, bora de prece final. Cadê ele? Jade Pitoresco, venha fazer a prece. Sim, alguma contribuição eu tinha que dar, né? Meus queridos, nossa reunião está acabando. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos ou fixar seu olhar em algum ponto qualquer no horizonte, para evitar distrações. Lembremos a figura amorosa do Mestre Jesus. Agradeçamos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos para falarmos de Ti, do Teu infinito amor
e do trabalho maravilhoso desta casa chamada Lar dos Humildes. Que possamos levar ensinamentos úteis para toda a vida, e certamente o faremos, porque o que foi compartilhado entre nós aqui foi mais que pão, foi mais que peixe, foi a tua palavra, tão valiosa para nossas vidas. Acompanha-nos, Senhor, no resto desta jornada, sendo da tua vontade, que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, de hoje em quinta-feira adiante, até o fim deste mês, nesta web rádio, teremos nossa Expoed online. Para você que está do Oiapoque ao Chuí, ou está no outro lado do país, isso mesmo. E para você que está com saudade desse país, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, aqui está o nosso cadinho de amor do nosso cuscuz com o espiritismo. E vamos finalizando nossa noite, agradecendo a todos pela presença. E próxima quinta teremos mais cuscuz com o espiritismo. É isso. Tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta. Nhau.